Estamos aqui, pastor Anderson e eu, mais uma vez, começando o novo trimestre da escola dominical, com a lição da carta aos Efésios. Pastor Anderson, suas saudações iniciais. Pai do Senhor Eli, Paz do Senhor. Pai do Senhor a você que nos ouve, a você que nos assiste, e agradecemos a Deus, por esta oportunidade tão ímpar, tão importante, de nos dar condições, vida, saúde em tempo de crise mundialmente na área da saúde, nos dar saúde para estarmos aqui cooperando mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical, levando até você uma mensagem de fé, que dentro desse trimestre que se inicia agora, se tudo tivesse transcorrendo, no próximo domingo estaríamos em salas de aula estudando a primeira lição, que vamos falar sobre a rainha das cartas, professor Eli, considerado por os maiores pensadores a rainha das cartas paulinas, a carta aos Efésios, Não saia daí, continue conosco. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Amém. Pastor Anderson, nós já falamos do tema do trimestre. No outro bloco inicial eu já apresentei o autor dos comentários do trimestre, o pastor Douglas Batista, que comentou recentemente uma lição para nós. Isso. E agora, entrando na lição, a lição que fala dos destinatários da carta, o título da lição, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A primeira coisa que nós precisamos saber é sobre a autoria da carta, é o tópico 1 da nossa lição, e eu gostaria que você abordasse aí a autoria, a assinatura apostólica, o fato de que foi uma epístola escrita da prisão e a data provável da carta. Pois bem, a carta escrita à cidade, aos irmãos de Éfeso, ela foi escrita, nós acreditamos que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Acreditamos que ela faz parte de todo o compêndio dos escritos paulinos. Há uma linha de pensamento que tenta contradizer ou te retirar de Paulo a sua autoria. Por exemplo, uma linha dos marcionitas, eles alegam que o vocabulário de Paulo, do autor da epístola aos Efésios, não usa o mesmo vocabulário do apóstolo Paulo. Aí surge então sim uma pergunta questionando, fazendo uma contraproposta. Seria Paulo, sendo um cidadão culto, será que ele não poderia escrever uma epístola destinada a uma cidade, a uma cultura diferente de outros lugares, usando um vocabulário também diferente? Então a questão do vocabulário, ela nos parece pobre para, em cima dela, definir-se a autoria ou não de Paulina. Mas os grandes pensadores, tanto quando você analisa a questão, o contexto histórico, de data histórico e o contexto que se vivia, acredita-se dar o crédito ao apóstolo São Paulo como o autor também dessa carta. Há quem diga que ele escreve a carta aos Efésios e de imediato já escreve a carta aos irmãos em Colossos, cartas também escritas da prisão. Diga-se de passagem, todas essas cidades próximas ali na Ásia, Colossos, todas. Éfeso. O que nós precisamos entender, e é uma área que a igreja, às vezes, ela não debruça tanto, porque, às vezes, ela não traz, por parte da sua membresia, dos irmãos, dos ouvintes, uma aceitação, é a questão geográfica, Mas é um assunto que nós precisamos também atentarmos a ele, a questão geográfica, porque a questão geográfica, professor Eli, ela nos ajuda a entender, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou. Então, as igrejas da Ásia, e elas estão agrupadas lá em Apocalipse, quando João escreve as 7 cartas, aquelas igrejas, aquela região, na verdade, eram regiões, como sendo cada igreja daquela, como se fosse uma capital, uma região metropolitana. Sim. Todo dentro do contexto do território da Ásia. E Éfeso era uma cidade, era uma igreja, era uma cidade principal
e em torno dela havia outras cidades que eram influenciadas por ela. Você falou da autoria paulina, falou da assinatura apostólica, porque a discussão dos autores foi Paulo, não foi? Uma linguagem simples, porém profunda. Sim. E agora é uma epístola escrita desde Roma, desde da prisão. Sim, é interessante nós linkarmos, fazer a junção de que ela foi escrita na prisão e que foi escrita por Paulo, quando ele chama a autenticidade apostólica. Por quê? Veja só, como poderia, abre-se aspas, um prisioneiro ser um homem de Deus? Como poderia um cidadão condenado pela justiça do seu país, pela legislação vigente, ser um homem de Deus, escritor, autor de sagrados escritos? Então ele começa dizendo: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele faz essa colocação. Quando ele invoca essa autenticidade apostólica, ele responde dois grupos de pessoas, professor Eli. Ele responde os inimigos ímpios que o questionam, e aqui eu abro um parênteses, e muitas pessoas podem olhar para mim, para você, e dizer assim: mas esse não era aquele Eli? Esse não era aquele Anderson que vivia errante pelo caminho? Éramos, mas em Cristo Jesus agora somos nova criatura. Então ele responde a essas pessoas, e ele responde também questionamentos internos dentro da igreja. Por quê? Tinha uma classe de pessoas lá, que eram os nicolaítas. Eles tinham duas funções internamente da igreja: era contestar a autenticidade dos apóstolos, do apostolado de Paulo, e também deturpar a liturgia do culto. Então, ou seja, quando ele disse: olha, eu sou apóstolo, convocado, ordenado por Jesus, legitimado, não é um prisioneiro qualquer. Sobrepõe-se que ele era prisioneiro não por crimes civis, mas era prisioneiro, e nas suas cartas ele ainda coloca prisioneiro de Jesus Cristo. Não de Roma. Não de Roma. Não do pecado. Não do pecado. O motivo que levou ele à prisão não foi um delito criminal, civil, eleitoral. Foi a proclamação do Evangelho. Sofrer pela causa de Cristo Jesus. Escrita, fechando o bloco, por volta de 62 aproximadamente, né? Essas datas, elas são muito imprecisas. Há quem diga que nós podemos ter um bom senso de 5 anos a mais, 5 anos a menos, mas acredita que de 60 a 62, já no Império Romano, sob Domiciano, o grande imperador, fora escrito. Ele estava preso, e da sua cela ele escreve essa carta e envia essa carta a essas igrejas, dentre elas a de Éfeso. Muito bom. Pastor Anderson, tópico 2 da lição, bloco 3 do programa. Os destinatários, dentro desse bloco, temos de falar sobre a cidade, sobre a religiosidade existente em Éfeso e sobre a igreja de Éfeso. Uma coisa me chama a atenção dentro desse tópico é a religiosidade e a religião. O conceito de religião, religar o homem com Deus. Jesus Cristo nos religa a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o homem, o mundo com Deus. Agora, a religiosidade perde o foco de Deus. Explica isso para nós. O que poderíamos definir como religiosidade? Como você já disse, que não é a religação. Religiosidade, poderíamos dizer que é tudo que tem até uma intenção de ligar-se de novo a Deus, mas que não alcança esse êxito,
ou que tenta fazer isso por meios que não seja o meio através de Jesus Cristo. Por exemplo, a cidade de Éfeso, ela tinha na sua religiosidade um templo a uma deusa que era considerado pelos gregos uma das deusas mais importantes, que era a deusa Diana. Assiduamente as pessoas frequentavam esse templo e faziam seus cultos ofertados à deusa Diana, pedindo proteção, tentando buscar nessa deusa uma religação com algo superior, com algo divino. Isso é religiosidade, porque por mais que as pessoas lá, professor Eli, elas seguiam um ritual, eram devotas, vamos usar aqui um termo da teologia, eram dogmatizadas, elas seguiam à risca tudo que era proposto ali, eram fiéis àquela cultura religiosa, mas elas não alcançavam o objetivo maior, que é a religação com Deus. Por quê? Ao invés de voltar-se a Cristo, ela buscava um caminho paralelo, que era no caso de Ana. Quando Jesus vem e se coloca como sendo um único mediador entre Deus e o homem, o que ele está dizendo? Olha, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro caminho, por isso que ele se auto-intitula: eu sou o caminho, verdade e vida, que leva você a Deus. Quem me vê ao meu Pai, quem vem a mim, o meu Pai o recebe por seu. Então o que Jesus estava querendo dizer? Olha, não, fora de mim não há outro caminho, não há como religar. Tudo que você faz fora do caminho chamado Jesus, você tenta chegar a uma cidade que você nunca vai chegar. O seu destino não está garantido. Então eles tentavam religar através da religiosidade. E nós precisamos, professor Eli, estarmos atentos, nós, os cristãos, hoje, porque às vezes nós fomos perdendo ao longo dos anos aí um pouco da essência doutrinária da ligação através de Cristo, e o decorrer desse trimestre da carta a Efésios fala muito sobre isso, e nós vamos criando muitos dogmas na igreja, né? Vamos tornando a igreja também apenas um ser, um ambiente, uma instituição religiosa. E a igreja não é uma instituição religiosa, ela é, no ponto de vista governamental, para o governo, mas para nós não. Para nós a igreja é um organismo vivo, que ela se religa a cada dia a Deus, através da obra de Calvário de Jesus Cristo. Pastor Anderson, a carta foi escrita, nós falamos no bloco anterior, no tópico anterior, foi escrita nos anos por volta de 60, 62, depois de Cristo. Pouco tempo depois, em Éfeso se via problemas. Imagine hoje, 2000 anos depois. Automaticamente, esses problemas inúmeros aumentaram gradativamente, e hoje, com esse mesmo acesso que estamos tendo aqui, essa mesma ajuda em potencial da mídia que estamos utilizando hoje para o bem, essa mesma mídia utilizada por mãos erradas ou por finalidades que não sejam cristãs, ela ajuda também, vamos aqui pegar um gancho com a mídia, ela ajuda também a difundir essa falsa religiosidade. Por quê? Éfeso era uma cidade importante. Ela não era a capital de Roma, ela não era a capital do império, era uma cidade grega que estavam sobre todos os continentes, sobre o Império Romano. Porém, era uma das cidades principais da antiga Grécia. Era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha o comércio atrativo, em potencial. Dela, as mercadorias que se chegavam eram redistribuídas para outras cidades. Era uma cidade, usando aqui uma linguagem que hoje é muito comum aí na política, cosmopolítica. Era uma cidade que a sua rua principal, ela não era asfaltada com betume, ela era de mármore. Uma cidade rica. Próspera. Imponente, que impunha-se o seu valor de mercado, de importância sociopolítico. Então, essa cidade, com certeza, ela recebia também, professor Eli, pessoas de diversas partes do mundo. Daí também
vem a diversidade religiosa, a busca por uma religião, por se encontrar, se religar. Esse campo foi favorável a isso também. Só que, em contraponto a isso, nós podemos observar um ponto positivo, que essa mesma cidade, com esse poder de comunicação, que não era essa mídia que temos hoje, virtual, mas é uma cidade que dali partia para vários lugares, com várias estradas. Dali o apóstolo Paulo faz-se uma base missionária, e dali a palavra de Deus também foi espalhada, expandida e levada para muitos outros. Tanto é, eu aqui abro um parênteses, para Marcos Barth, ele diz nos seus escritos que a epístola aos Efésios, ela tem 3 aspectos. Ele cita o primeiro aspecto da epístola, a sua universalização. A universalização no campo da atuação da Trindade. Ele entende que a epístola aos Efésios mostra a atuação da Trindade. Segundo, ele diz que a epístola, ela faz uma autoproclamação das doutrinas. E por final, aí vem de acordo com o nosso pensamento de hoje, ele fala que a epístola aos Efésios, ela trata da evangelização. Por quê? Justamente por ser uma cidade importante, dela se distribui para as outras. Então dela também, professor Eli, foi distribuída para as outras cidades as boas novas em Cristo Jesus, através das obras missionárias do nosso irmão apóstolo Paulo. No próximo bloco, nós vamos falar do propósito da mensagem da carta aos Efésios. Lembre-se, estamos na aula introdutória do primeiro trimestre, aula introdutória no qual nós vamos estudar a carta aos Efésios. No decorrer do trimestre, professor Eli, todos esses pontos, essas abordagens, né, que estamos fazendo aqui de forma assim, analítica, ela vai ser estudada sistematicamente, pormenorizadamente, dentro de cada capítulo de cada lição. Tudo isso vamos voltar a falar. Em cada lição, vamos pontuar parte a parte de cada lição, de cada assunto desse. Portanto, enquanto cumprimos as ordens das autoridades sanitárias de estarmos em quarentena, você tem acesso à escola dominical por aqui. Passado isso, frequente a escola dominical presencial no templo. Congregue. Estejamos juntos. Esteja junto. A você que está nos ouvindo e nos vendo, replique esse link que vai ser postado, que chegará a você, para um amigo, para uma pessoa. É só um testemunho, professor Eli. Para várias pessoas fora dos nossos grupos da igreja, eu tenho postado esses links nossos e tenho recebido muitos retornos positivos. Pessoas não crentes. Hoje estive na casa de uma pessoa e ela disse: pastor, eu chorei ouvindo as palavras, porque tinha algumas coisas da Bíblia que eu não estava entendendo e me trouxe luz. Outra pessoa de outras cidades, testemunhando, está sendo edificados num momento tão difícil, que é o momento de ficarmos trancados em casa, como aqui muitos costumam até usar essa expressão, trancados em casa, presos em casa. Então ajude você, tem alguém que está doente, tem alguém que tem alguma dúvida, envie esse link, com certeza dentro dessa explicação teológica, Deus terá uma palavra para a pessoa que você estará contribuindo assim com a vida dela. Pastor Anderson, abrindo aí o bloco 3, na verdade o bloco 4 do programa e o tópico 3 da lição. Nós vamos ver o propósito e mensagem, que é o título desse tópico 3. E inicialmente nós vamos falar nesse bloco, nesse tópico, sobre o propósito da carta aos Efésios. Qual que era o propósito quando Paulo escreve? A igreja
de Éfeso, e quando se fala igreja, nós precisamos voltar até o vocábulo no original, eclésia, né? Tirado para fora, né? De fora para dentro, tirado de fora para dentro para um novo sistema, agora como pessoas novas. E essa igreja que nós vivenciamos, isso não só se aplicou-se a Éfeso, como também se aplica a nós hoje como igreja. Que essas mesmas dificuldades que Éfeso teve no passado, nós temos hoje no presente. Inclusive, professor Eli, essa carta aos Efésios, ela é considerada por muitos pensadores, estudiosos da palavra, sendo uma das cartas paulinas mais atualizada do momento, que mais se aproxima à nossa atualidade. Então, no passado e hoje, podemos dizer que essas dificuldades, elas se repetem. Mas voltamos à originalidade da igreja em Éfeso. O que ocorria ali? Pessoas foram chamadas por Deus, através da sua graça, do propósito da salvação, através de Cristo, e elas alcançaram essa graça. Agora vieram, se tornaram igreja. Ali veio pessoas de famílias distintas, de culturas distintas, países distintos, de pensamentos diferentes, pessoas de várias classes de poder econômico e social, cultural. Então ali misturou-se todo o povo, congregou-se um povo heterogêneo. Agora, a palavra de Deus, ela vem para normatizar essas pessoas, as divergências, e existiam sim divergências lá. Quando a gente fala sobre o culto à deusa Diana, nós não podemos ser ignorantes que muito desses aspectos ou características desse culto, eles não deixaram de existir depois na igreja. Por exemplo, se nós trazermos para os nossos dias, só para a gente fazer uma exemplificação, nós fomos criados aqui no nosso país, principalmente um país ainda era considerado até pouco tempo um país rural. Todos nós temos uma ligação ou outra com uma fazenda, com a área rural, com aqueles ditados, aqueles conceitos, preceitos lá da fazenda. Muitas pessoas dizem assim, é uma superstição. E nós, às vezes, como crentes, ainda mantemos algumas superstições, como tradição de família, mas isso aprendi da minha avó, o meu avô dizia isso, pensava assim. Às vezes inconsciente. Inconscientemente. Até às vezes acreditando, professor Eli, que isso não traz nenhum malefício à nossa fé. No tocante à igreja de Éfeso, muitas dessas superstições, desses dogmas que eram praticados na religiosidade do templo de Diana, esses irmãos nossos trouxeram consigo e tiveram dificuldade de deixar isto. Por outro lado, temos os nicolaítas, que uma das funções deles era deturpar o que? O culto. E aonde que eles deturpavam o culto? É que o culto da igreja da graça, a igreja pós-Cristo Jesus, o culto agora não é em torno mais à liturgia judaica, aos elementos, à pia, ao holocausto, a todo aquele rito cerimonial. O culto agora se desenvolve totalmente e direcionalmente em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pilar central do culto. Então o que acontece? Os nicolaítas tentaram deturpar de que forma? Tirando a mensagem de Cristo do centro do culto. E nós precisamos ter esse cuidado, professor Eli. Por quê? Porque senão, e nós até observamos isso, infelizmente, em algumas igrejas, que hoje se cultua mais a personalidade humana do que ao próprio Cristo Redentor das nossas vidas. Então, quando o propósito vem mostrar o quê? Que ali é uma igreja imperfeita, divergente, mas que ela precisa ter uma unidade. E no decorrer do trimestre, vamos voltar a falar sobre o assunto, mas o apóstolo Paulo apresenta a igreja usando um exemplo muito simples e claro, de um corpo humano, onde ela apresenta Jesus sendo o cabeça do corpo e todos nós, igreja universal espalhada, como sendo a composição de um único corpo. Aliás, pastor Anderson, a simplicidade
essa carta ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Ela é complexa porque ela traz verdades profundas escritas de uma forma clara, objetiva. Tanto que nós recomendamos aos nossos ouvintes a leitura da carta aos Efésios, que é uma carta pequena, 7 capítulos. 6 capítulos. E no qual você vai ter o contato com verdades profundas como essa que você citou agora, né? O exemplo do corpo. Então, qual que era o propósito de Paulo? Era mostrar, Eli, você tem um pensamento divergente do Anderson, mas vocês fazem parte de um corpo só. O que liga vocês é algo comum. O que liga vocês não é algo divergente. O que fez vocês se tornarem igreja, voltando para dentro da essência da carta de Efésios, o que fez vocês agora reunir-se para ofertar um culto a Deus, não é a diversidade, mas é algo comum, Cristo Jesus, a salvação através de Cristo. Ou seja, o membro depende do outro membro. Nós estamos aí com o coronavírus, né, atravessando essa fase. Um vírus ataca a parte respiratória do ser humano, ataca os pulmões. O pulmão não é importante? Claro, sem os pulmões nós morremos. Mas o pulmão é mais importante que o coração? Não. Então, quando Paulo utiliza de forma didática, na sua pedagogia de ensinador, ele que era um grande pensador, ele utiliza desse exemplo tão simples, mas como você diz, tão profundo, ele disse, olha, você é o pulmão do corpo, você é o pé, você é a mão, mas você é importante. Em grau de importância, vocês têm o mesmo grau de importância. Às vezes você desempenha uma função, o outro desempenha uma outra função, mas a importância, a celebração de importância, ela é igual. E o propósito, a finalidade dessa celebração de importância é o quê? Exaltar e tributar a Deus a adoração, o louvor a que ele é devido. Então aí vem o propósito central da carta, a unicidade e a unidade de um corpo, de uma igreja universal. Daí vem a expressão, unidos pelos laços do Calvário. Está se falando muito na China, né? Devido ao coronavírus. Mas vamos imaginar que lá na China tem um chinês, e esse chinês ouviu a pregação do Evangelho, professou a fé em Cristo Jesus. Lá do outro lado do mundo, ele está ligado comigo e com você que nos assiste, que nos ouve, através dos laços do Calvário. E aí, pastor, você acabou de citar o conceito da Igreja Universal. A Igreja Universal é a igreja unida pelos laços do Calvário em todos os tempos. Ela não está circunscrita à geografia, ela não está circunscrita a uma denominação. Já a igreja local são as reuniões dos irmãos em torno de um congregar em um mesmo lugar. Então, igreja local é uma coisa, igreja universal, a universal é a igreja em torno de Cristo Jesus. O conceito de igreja unida pelos laços do Calvário. Tanto é que, voltando lá no primeiro ponto da autoria da carta, muitos eruditos questionam se essa carta foi escrita realmente à cidade de Éfeso. Exato. Porque ela traz uma mensagem universal. Universal. Né? Não apenas para a cidade. Sim. Né? Mas o que nós acreditamos? Como era uma cidade cosmopolita e que tinha pessoas de características universais, regiões, né? Como se fosse hoje Nova York.
dentro do Brasil, Brasília, Brasília, né? Uma cidade Recebe cosmopolita. pessoas de todos os estados, do mundo todo, né? Então, ou seja, quando eu falo a Brasília, eu estou falando a todo mundo. A uma universidade. Então a mensagem, ela foi direcionada à igreja em Éfeso, só que o teor, o propósito dessa mensagem, já cumprindo o que Jesus tinha dito lá atrás, da universalização das boas novas, dali ela se espalha e se tornou uma mensagem universal a todos os povos e nações. Amém. Pastor Anderson, falando aí acerca da mensagem, do propósito da carta aos Efésios, eu quero ler aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1, que está na leitura bíblica em classe, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Anderson, em relação à mensagem da carta aos Efésios, pensando nesses dois versos, falando dos santos e dos fiéis, que mensagem é essa? Veja só, se o propósito dessa carta foi de lembrar os irmãos em Éfeso que o propósito era a unidade da igreja, aí ele vem e começa dizendo assim: aos santos. Primeira coisa, ele não vem amaldiçoando ou desfazendo aquela igreja. Até para ele fazer a sua exortação pastoral, como apóstolo ali, ele faz um chamamento de reflexão aos santos. O que ele diz com isso? O que ele quer dizer? Lembre-se que vocês são santos. Lembre que vocês são santos em dois aspectos. Primeiro, imposicionalmente, quando aceitaram a Cristo, em posição em Cristo Jesus, se tornaram santos, foram declarados santos. Interessante, professor Eli, nós encerramos o trimestre passado falando sobre doutrina da salvação. Foi. Na carta aos Efésios, você não vai ver as palavras regeneração, adoção, justificação. Porém, a mensagem dessas três palavras, ou a ação dessas três palavras, está contida em toda a epístola. Olha, vocês posicionalmente em Cristo Jesus tornaram-se santos. Estão desenvolvendo agora a santidade gradativa, processual. Então vocês precisam entender que o comportamento de vocês a partir de então não pode ser um comportamento divergente. Vocês não podem ter um comportamento como igreja, porque Paulo agora estava tratando eles agora como igreja na terra, como sal da terra, como luz do mundo, usando as palavras de Jesus. Como igreja, vocês precisam manter essa santidade. Melhor dizendo, vocês precisam demonstrar às pessoas que vocês são santos. Através de quê? Das obras de vocês, das ações, através do comportamento de vocês. E quando se fala em santidade, professor Eli, principalmente no nosso meio pentecostal, muitas pessoas, elas deturpam um pouco a singular realidade da expressão ser santo ou santificação. Santificação nada mais do que se aproximar de Deus e afastar cada dia do pecado. Aí as pessoas têm um mau hábito maléfico de tentar medir essa santidade. Não, se o irmão está no culto, ele dá glória a Deus mais alto, é mais santo. Se ele fala mais línguas estranhas do que outro, ele é mais santo. O apóstolo Paulo até chegou a dizer, olha, se for para falar língua estranha, se a questão for esta, eu sou o homem que mais falo línguas estranhas. Então não se pode medir essa santidade.
Mas aí vem a pergunta, e como que você mede a santidade? Se é que podemos fazer isso. Mas o que Paulo queria dizer, olha, vocês precisam evidenciar para a sociedade ímpia essa santidade como igreja. Porque a igreja tem que ser o diferencial. A sociedade tem que olhar para a igreja e enxergar em nós que nós não coadunamos, não concordamos, não praticamos e nem apoiamos tal prática que leva o homem a se afastar de Deus através do pecado. Então, de que forma que nós... E Paulo responde. Quando ele escreve aos irmãos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. Mas antes dele falar dos frutos do Espírito Santo, ele fala de inveja, dissensões, intrigas, porfia. Ele dá lá uma série de listas, uma relação de práticas e comportamentos que não se deve viver. E a igreja de Éfeso, ela estava entrando por esse caminho. Então Paulo, no seu propósito, chama a igreja a voltar a ter uma unidade em Cristo, lembrando que o guia da igreja, o chefe, o condutor, é Cristo Jesus, o cabeça pensante da igreja, e que nós somos irmãos um dos outros, co-irmãos pela graça. Agora, irmãos santos. E o fruto do Espírito Santo, quando você lê lá, é amor, cooperação, bondade, pureza. Quando você lê a listagem das características do fruto do Espírito Santo, ou seja, características daquilo que o Espírito Santo gerou em nós. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vocês agora são santos. Por que vocês são santos? Porque o Espírito Santo gerou em vocês um fruto. E esse fruto é de amor, de compreensão, de fidelidade, de bondade. Ele vai descrevendo. De amabilidade. Inclusive, a amabilidade com as almas que estão lá fora. Lembrando-nos que elas têm o mesmo valor do que nós. Para o aspecto da salvação, da obra redentora de Cristo. Então é isto, é esses frutos. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês não precisam me apresentar os dotes de vocês. Vocês não precisam me apresentar aquilo que vocês sabem fazer de bom no culto. Vocês precisam apresentar para Deus os frutos do Espírito Santo. Vocês apresentando isto, vocês tornam-se uma igreja santa. Agora, requer de nós, a cada dia, que nós continuemos no processo da santificação em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis. Por que santos e fiéis? Processual, gradativamente. Fiéis a quê? Fiéis a Cristo Jesus. Fiéis à origem. Qual que é a origem da igreja? Jesus. Quando diz fiel a Cristo, fiéis, sendo fiéis aos princípios rudimentares da fé cristã. O texto está dizendo o quê? Que nós precisamos voltarmos a sermos fiéis ao que a palavra de Deus nos ensina acerca de Cristo, que é a profissão de fé, constituinte de quê? Agora da igreja. Como na introdução falamos, igreja agora composta por pessoas de diversos lugares, classes sociais, culturas, mas que agora está unida em torno, como corpo, em torno de Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios foi escrita, nós falamos, no ano 60 a 62. Passados-se 30 anos, já bem velhinho de idade, na ilha de Patmos, assim acreditamos, outro apóstolo, discípulo de Jesus, o nosso irmão João, o amado João, ele escreve o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, ele escreve tudo acerca da escatologia. Mas antes, professor, ele direciona 7 cartas às 7 igrejas. Dentre elas, no capítulo 2, abre-se as cartas com a igreja de Éfeso. E ele fala sobre a igreja de Éfeso, das suas qualidades, mas ele faz uma queixa. Na verdade, ele faz uma queixa convite. Ele detecta a falha e faz o convite. Por quê? Porque é importante observarmos isto. E até para
ajudarmos a compreendermos o processo da santificação. Porque tem muitas pessoas que imaginam que o ser santo, a santificação da igreja, é algo que quando você quebra ela, não tem conserto mais. Eu pequei, deixei de ser santo, acabou-se, de forma alguma. Eu pequei, como pecador sou, diz Paulo, de todos os pecadores sou o maior deles. Eu pequei, diz a palavra, Jesus eu tenho como meu advogado. Enquanto houver, até então, enquanto não houver o arrebatamento, ele advoga as nossas causas. Então eu pequei hoje, quebrei, feri a santidade de Deus, o que eu preciso fazer? Voltar, recobrar o juízo, a consciência, mudar a direção do meu caminho e voltar ao processo da santificação. É o que Jesus atesta para a igreja de Éfeso, lá na carta do irmão João. O que ele diz? Volta-te ao primeiro amor. Por quê? Eles se tornaram infiéis. A fidelidade está ligada ao princípio da fé, ao princípio da profissão de fé. Então eles deixaram de ser fiéis àquilo que eles professaram um dia. Um Jesus Cristo encarnado, morto, ressuscitado, que está por prestes a voltar e buscar a sua igreja. Então Paulo disse, além de santos, nós somos fiéis. Fiéis é que a doutrina dos apóstolos é em Cristo Jesus. O que tem que nos nortearmos aqui como igreja, e é isso que vai nos fazer a manter a nossa unidade em torno de Cristo, é essa nossa fidelidade. Depois o apóstolo Paulo escreve sobre esse assunto, e ele chega a dizer, se nós formos fiéis, Deus continua fiel. Se formos infiéis, ele continua fiel. Mas não mostrando que nós podemos mudar de lado, mostrando que a fidelidade de Deus permanece. E a fidelidade de Deus permanece, e de que forma, professor Eli? Ele demonstra essa fidelidade permanente em nós, através da sua graça. Agora, cabe a nós, do outro lado da mesa, entendermos que essa fidelidade dele é permanente e que eu preciso também ser fiel ao princípio. Então aí João, de Éfeso, aqui de Paulo, no ano 60, já estamos no ano 90, aí João disse, volta ao primeiro amor. Abre os parênteses, fazendo aqui, parafraseando, né, é um termo que os teólogos gostam de usar, parafraseando o texto de João, é como se João estivesse dizendo assim, olha, volta naquilo que o apóstolo Paulo ensinou para vocês. A manter a santidade em unidade através dos frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque vocês precisam ser uma igreja de fiéis. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem da epístola, da qual nós vamos desdobrá-las ao longo do trimestre. Muito bem. Permaneça aí, porque no próximo bloco nós teremos a conclusão da lição. Pastor Anderson, fechando esta lição tão importante, a lição de abertura do trimestre, eu gostaria que você fizesse um resumo da lição, que é, na verdade, um resumo da salvação. Por favor. E já concluindo, faça a oração final. Professor Eli, se o propósito da lição é de mostrar-nos que nós precisamos viver como igreja a unidade em torno de Cristo, e que na sua mensagem, como instrumentos para alcançarmos essa proposta, esse propósito, Paulo nos lembra sobre a nossa santificação, comportamentos santos e fiéis. Agora, nós não vamos conseguir, nenhum homem consegue completar esse ciclo, senão através e pela graça de Deus. Então vamos fechar esse pensamento nosso com a graça de Deus, que está presente em toda a epístola de Paulo. Tanto é que no versículo 1 e 2 que você leu, ele disse graça e paz.
nas suas saudações, ele faz questão de evidenciar a graça de Deus. Por que a graça, professor Eli? Porque a graça, ela tem dois aspectos. Primeiro aspecto, para os ímpios, ou para mim e você, para nós, que outroramos estávamos. Porque quando Paulo escreve que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória, da presença, da comunhão de Cristo, lá no pecado de Adão, nós agora perdemos a comunhão com Deus. Essa graça, que é o favor imerecido de Deus aos homens, ela veio nos dar uma nova oportunidade. Então, a nós outros todos recebemos essa nova oportunidade que a graça nos ofertou. Por isso ele escreve: e vós sois salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é através da fé, é através da graça. Graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus manifestado. Eu disse há pouco que a fidelidade de Deus, ela é demonstrada ao homem através da graça de Deus. Ela vem com esse primeiro aspecto, mas ela vem também com o segundo aspecto, para agora a igreja interna, para a igreja de Cristo. Agora ela vem como instrumento nivelador. Isso é importante, e às vezes até pouco falado em nosso meio. O escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo assim, que para Deus, todos os homens estão nus e patentes aos seus olhos, demonstrando a nós duas verdades. Primeira verdade, que de Deus nada se esconde, nada se oculta, e dizendo que perante Deus somos todos iguais. O branco, o preto, o rico, o pobre, o asiático, o chinês, o japonês, o brasileiro, o europeu, o africano. Somos todos iguais. Pecadores que necessitam de um perdão. E a graça vem para isso. Agora, como igreja, a graça vem para nivelar. Nivelar quem, professor Eli? Os santos. Por quê? A igreja de outrora, a igreja dos primórdios, também tinha essas deficiências que temos hoje, de alguém querer entender ou se achar mais santo do que o outro, de que o seu processo de santidade é melhor do que o do outro. Então a graça de Deus vem e nivela os santos da casa de Deus. Quando Paulo diz, olha, vocês são um corpo, são uma unidade, ele está dizendo, vocês são de tamanho e importância igualitários para Deus. O que vale um, vale o outro. Aquilo que Deus se alegra em João, se alegra em Maria. Mas o mesmo pecado que João comete e que faz entristecer o coração de Deus, se Maria cometer, entristece da mesma forma. Então é uma graça que nos dá uma oportunidade de comunhão e é uma graça que nos nivela, nos coloca tudo igual. Nos coloca tudo ovelhas no mesmo pasto, de um mesmo pastor, de um mesmo alimento. Por isso que o apóstolo São Paulo, em outra ocasião, ele vem e escreve dizendo assim, sejais vós, como igreja, tenhais vós, como igreja, o mesmo pensamento e procedimento, no que tange a profissão de fé. Então, no que tange, professor Eli, a profissão de fé, nós somos iguais. Não tem diferença. Então não precisa haver divergências entre nós. Porque o céu é para todos nós. Domingo próximo agora é o dia que a nossa igreja reúne-se para sentarmos à mesa e celebrarmos a ceia do Senhor. Né? Você que é membro, que está em perfeita comunhão com o Senhor, não deixe de cear. Procure o seu pastor, né? O nosso pastor Efraim está aí organizando, vendo uma maneira mais ideal, sem desrespeitar a legislação, para não deixar a igreja sem celebrar a ceia do Senhor. Olha que atitude linda. E por que nós sentamos para cearmos na mesma mesa? Olha a graça nivelando todo mundo. Cada um vai sair da sua casa, professor Eli, da sua tenda,
com as suas colocações, com os seus entendimentos, com a sua cultura de vida, com os seus sentimentos, com as suas necessidades, divergentes uns de outro, mas num único sentido, de comunhão, em torno do quê? Do que nós falamos lá do começo, do princípio central do culto, Cristo Jesus, a obra de Cristo. E nós vamos sentar na mesa e cearmos juntos. Agora, só se senta na mesa os santos. Não por merecimento. Eu não posso sentar na mesa porque eu sou santo, porque eu mereço sentar na mesa. Eu vou sentar essa mesa, professor Eli, porque eu estou entendendo que a graça veio e ofertou minha salvação. E a mesma graça agora está me ajudando a operar em minha santificação, nivelada com os meus irmãos. E agora nós sentamos todos juntos como irmãos, em comunhão, em unidade, que é o tema principal da carta aos Efésios, e vamos desfrutar, por que não dizer celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. Porque a ceia, enquanto batismo, ele está dentro da profissão de fé, como ato de profissão pública, que agora eu mudei a minha profissão de crença, né? O batismo, repetindo mais uma vez, ele não é mais importante que a obra redentora da salvação, ele faz parte do contexto importante, porque o ladrão da cruz não teve a oportunidade de se batizar e foi salvo, mas ele faz parte. Então a graça me leva à profissão de fé, que me leva ao batismo, e através do batismo agora, através da mesma graça, me leva a sentar à mesa dos santos, professor Eli, eu e você, que éramos até então pecadores perdidos, e a graça agora nos nivela com os príncipes de Deus. Por isso que Paulo escreveu dizendo, aos santos, aos fiéis de Deus, graça e paz seja a vós, professor Eli. E paz é algo que nós estamos necessitando em dias de pânico, em dias de pandemia. Pastor, finalize orando pelos nossos ouvintes e falando do príncipe da paz. O príncipe da paz um dia disse assim, e as suas palavras se tornaram eternas, até porque ele é eterno. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflições. Tem muitas igrejas por aí, professor Eli, eu acho que o momento é oportuno para se dizer isto, não é o caso da nossa, que tem ofertado às pessoas que, se elas se tornaram crentes, como assim eles gostam de denominar, eles vão ter uma vida mudada, socialmente, financeiramente, uma vida quase que de um conto de fadas, uma vida que não vai ter nenhum problema, nenhuma diversidade. E a profissão de fé cristocêntrica não nos diz isto. Salomão escreveu, goze, aproveite os dias da bondade, porque haverá dias da diversidade. Dia da bonança e o dia da diversidade. E Jesus disse, olha, em mim vocês vão ter vida e vida em abundância, nesta terra e no porvir. Mas a vida abundante aqui, ela não nos isenta dessas coisas. O porquê disso, professor Eli? E não foge da lição. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje, o malefício, esse mal que chegou à nossa nação, às nações, às nossas casas, é consequência do Éden. Tudo isso é consequência do pecado original do homem, que desencadeou. A Bíblia diz que a natureza gemeu, as criações gemeu, o homem. Então Deus deu uma sentença, e ele não pode voltar atrás.
Agora, no meio dessa caminhada de aflições, no meio dessa caminhada de dores, Ele prometeu que Ele passaria conosco. E aonde é que nós estamos tranquilos? Estamos preocupados? Sim, somos seres humanos. Mas aonde que nós encontramos o refúgio da paz? Porque nós temos uma promessa de que Ele está passando conosco esse momento difícil, guardando as nossas vidas, guardando a nossa casa, guardando a nossa igreja, guardando a nossa cidade, a nossa nação, o planeta. Porque o profeta já tinha escrito: se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos no passado sido destruídos. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que esse momento que é um momento de grande aflição tem roubado a sua paz, eu te convido a convidar Jesus para dentro da sua casa, porque Ele sim é o autor da paz. Ele é o que entra no barco com você, não sai do barco, e no momento da tempestade, Ele é o que pode acalmar a tempestade e trazer bonança, trazer tranquilidade, paz, e sobretudo Ele nos ensina sobre o domínio do controle, está nas suas mãos. Que esse Jesus de paz invada a sua casa, invada a sua vida, invada a sua família, e que essa paz em Cristo Jesus possa ser permanentemente sentida, professada e vivenciada por você. Jesus é o maior e melhor antídoto para todas as crises. Fique tranquilo, não desespere. Aqui vamos passar por muitos outros momentos tempestuosos, mas lá na frente vamos cantar o hino da vitória, porque muito breve, professor Eli, assim cremos, esse Jesus que nós estamos falando hoje voltará para buscar esta igreja, e lá nos céus não haverá coronavírus, não haverá desemprego, choro e nem pranto, porque lá viveremos eternamente com Deus. Vamos orar, professor Eli? Vamos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, te louvamos e te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, onde podemos sentir, Senhor, a presença real do Teu Espírito Santo. Mas nesse instante queremos apresentar, Senhor, toda a humanidade. Senhor, desde o país, Senhor, que nós não conseguimos nem imaginar quantas pessoas lá tem. Quem são aqueles habitantes? Mas o Senhor conhece cada habitante da face dessa terra. Porque eles estão todos, diz o profeta, que tudo está contido na palma das tuas mãos. Então o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um dos teus filhos espalhado por todo o território. Aonde tem um filho teu, uma filha tua. Que o Senhor, meu Deus, coloque as suas mãos saradoras, as suas mãos protetoras. E sobretudo, Senhor, nesse coração angustiado, nesse coração perturbado, nessa mente, Senhor, inquieta pelos afazeres e os compromissos desta vida, que o Senhor, nesse instante, leve paz, que o Senhor seja o refrigério, a tranquilidade e a esperança, Senhor, de todos nós. Que a Tua presença, Senhor, seja real na vida de todos que nos ouvem e que nos assiste nesse instante. Assim oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Professor Eli, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse, e que a graça do bondoso e eterno Deus, através da comunhão e as consolações que o Espírito Santo gera em nós, esteja com cada um de nós, esteja com as nossas famílias, desde agora, não por hoje, não por essa crise, mas para todos sempre. Amém. E assim todos nós sejamos
abençoados por Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Professor Eli. Amém. Com a permissão do Senhor, regressaremos no próximo domingo, o dia 12 de abril, com a lição de número 2, que tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Até lá, na graça e paz do Senhor Jesus.